30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de renúncia diante de Deus. O pecado que nós estaremos trabalhando em nosso coração nesse tempo é ansiedade. Jesus é o nosso justo advogado junto ao Pai. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Contudo, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você não está só. Você tem alguém a seu favor. Você tem alguém para lhe defender. Você tem alguém que conhece a sua causa. Você tem alguém que sabe te defender e que quer te defender. Você tem alguém favorável a ti. Quando nós éramos meninos, nós sempre reclamávamos dos nossos pais que não eram por nós. Você defende mais o meu irmão, você defende mais a minha irmã, você não acredita em mim, você não confia em mim. Sabe aquela historinha de criança? Deus é por nós. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se você pecar, entenda, você tem alguém por ti. Você tem alguém chamado Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, o fiel e grande sumo sacerdote que pode te defender. Amém, queridos? Por isso, confesse, renuncie o seu pecado. Você tem alguém para fazer uma defesa. Quer uma boa notícia? Esse advogado jamais perdeu uma causa. Ele é o próprio Deus. Você quer uma boa notícia? Ele é o Filho do juiz. Ele e o juiz são a mesma pessoa. Deus, ao mesmo tempo, é o nosso advogado por meio do Filho e por meio do Pai. Em sua Trindade Santa, Ele é o justo juiz que julga a nossa causa com favor, com equidade, mas, acima de tudo, com amor misericordioso. Pecado a ser trabalhado hoje, a ser tratado, a ser confessado, é o pecado da ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Obrigado, Deus, por essa palavra. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Cuidado de Deus versus meritocracia. As aves do céu não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros. Por isso, então, não comem? Não, pelo contrário. Mesmo sem trabalho, o Pai Celeste sustenta cada uma delas. Você vale como um filho de Deus por aquilo que você é e não por aquilo que você produz. Você é filho quando você reconhece a total dependência do Pai e não por aquilo que você irá produzir. O que te habilita a ser filho de Deus é o seu reconhecimento de pecado, é a sua confissão de pecado. Por isso eu quero dizer, reconheça, filho, em nome de Jesus, os seus pecados, confesse e viva debaixo da provisão de Deus. A ansiedade nos fala sobre as inquietações da vida. A ansiedade nos fala sobre as incertezas. A ansiedade nos fala sobre aquilo que nós não temos o controle. A ansiedade nos fala não sobre o dia de ontem, mas sobre o dia de amanhã. A ansiedade nos fala sobre a possibilidade de ocorrências de coisas que nós não temos o governo. Ficamos tensos. O que comeremos amanhã? O que beberemos amanhã? São coisas tão triviais, tão importantes na nossa vida, e Jesus diz: por que vocês estão preocupados com coisas tão básicas da vossa vida? A vida humana é uma responsabilidade
divina. Quando eu e você éramos bebês, nós não exigíamos o cardápio. Nós não tínhamos a ansiedade em relação ao que vamos comer, o que vamos beber. A única ansiedade de um bebê é chamada de ansiedade de separação. Para um bebê recém-nascido, ele e o seio de sua mãe, o corpo de sua mãe, é uma coisa só. O corpo da mamãe, o seio da mamãe é a continuidade do corpo do bebê. O único medo que um bebê recém-nascido tem é de perder a sua mamãe. É por isso que ele aprende a usar a única arma que ele tem, o choro, o grito. E quando ele tem fome, ele chora, mamãe aparece. Quando ele precisa se trocar, está sujo, está sentindo um desconforto, ele chora. Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar verbalmente como nós sabemos, mas ele sabe chorar e atrair para perto de si a presença da mamãe. Um bebê reconhece que tudo o que ele precisa está com a mamãe. Ele não escolhe as suas roupas, o seu alimento, ele não consegue se cobrir a si mesmo numa noite fria, mas se ele atrair a presença da mamãe, ele tem tudo o que ele precisa. O que o bebê aprende? Aprende a chorar. O que um bebê aprende? Aprende a chorar forte. Porque quanto maior a intensidade do seu choro, mais rápido a mamãe se levanta da sua cama e se achega a ele. Quanto mais ele clama, quanto mais ele grita, mais a mamãe se apressa. Ah, queridos, quem dera eu e você descobríssemos o quanto Deus está perto. E o quanto Deus quer cuidar de nós. E o quanto nós precisamos nos livrar da ansiedade. Livre-se da sua ansiedade agora, em nome de Jesus. A vida humana é uma responsabilidade divina. Eu não pedi para nascer. Você não pediu para nascer. Quem sonhou com a minha existência não foi meu pai, não foi minha mãe, foi o próprio Deus. Deus não nos trouxe a esse mundo para o sofrimento. Deus não nos trouxe a esse mundo para passar por privações, dores e lutas. Deus nos trouxe a esse mundo para que pudéssemos ser gerados na eternidade em Deus. Você é cidadão celestial. A sua vida está nas mãos de Deus. O cuidado da sua vida pertence ao seu Pai e não à sua própria vida. Por isso, não fiquem quietos, ansiosos com todas essas coisas, quanto que vocês vão comer, beber e vestir. Porque os incrédulos, os pagãos, aqueles que não têm a Deus como Senhor, e aqueles que não têm um Pai, é que ficam preocupados. Querido, olhe para mim. Quem tem que ficar preocupado com o que vai comer, beber ou vestir são aqueles que não têm pai. São as crianças de rua, órfãos de papai e mamãe. Quem tem um papai e uma mamãe, quem tem Deus, não precisa ficar preocupado. O que comeremos? O que beberemos? Chega, eu tenho um bom pai que está cuidando de mim, da minha vida. Por isso Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Olhe para os pássaros. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não recolhem, não guardam, mas mesmo assim Deus o Pai os sustenta. A fé cristã não é pautada na meritocracia. A fé cristã é pautada no mérito de Deus, na graça e no favor de Deus. Eu sou filho de Deus. Olhe para os lírios do campo, Jesus disse. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio de todo o universo, mas nem mesmo ele conseguiu se vestir como um dos lírios do campo. Ele agora existe e amanhã já não existe mais. Se secará e será lançado no forno. Mas você permanecerá para sempre. Você vale muito mais do que os lírios do campo. Você vale muito mais do que as aves do céu. Você vale muito mais. Confia nesse amor, confia nesse cuidado, confia, confia, confia. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Lance.
Sabe o que é a ansiedade? É a angústia, é preocupação. Ela está em mim, é aquilo que me deixa tenso. Sabe qual é a saída? Pegar essa tensão e lançar sobre ele. Pai, tenho fome. Pai, estou inquieto. Pai, estou inseguro. Pai, pai, pai. Sabe como a gente resolve o problema da ansiedade? Chamando a Deus de Pai. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, diz Filipenses 4:6, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da súplica e por meio de ações de graça. Não ande ansioso. Pedro 5:7 nos diz para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E agora Filipenses no capítulo 4, verso 6 nos diz, não seja ansioso. Faça conhecida a causa da sua ansiedade, a razão da sua ansiedade por meio do quê? Petições, oração e súplica. Com o quê? Com ações de graça. Faça conhecida a tua ansiedade diante de Deus. Como, pastor? Aqui está claro. Filipenses 4:6. Por meio das vossas petições, oração e súplica. Mas agradecendo a Deus na sua petição, porque Deus já supriu. Deus, há um boleto a ser pago hoje, há uma enfermidade a ser curada, há uma necessidade a ser suprida hoje. Eu apresento isso. Essa minha necessidade não suprida, Deus, está me causando desconforto, mas eu apresento ela diante de Ti nessa manhã e obrigado, porque o Senhor já atendeu. Orar com gratidão, orar com expectativa, orar reconhecendo que você já transferiu a sua atenção para Deus. É como se você chegasse para o pai e dissesse, pai, estou com fome. O papai olhasse para você então e disse, filho, espera um minutinho, papai está terminando a comida. Ou seja, a responsabilidade agora é do pai em terminar a comida e colocar a comida no prato do filho. Queridos, quando você ora, você lança, não é mais sua a preocupação, você lança em Deus a sua ansiedade. E agora Ele passa a cuidar de você. Descanse, lance, arremesse, tire de você e jogue em Deus. Ele pediu para você fazer isso. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com as suas coisas? Lance sobre mim. Provérbios capítulo 12, verso 25, uma palavra linda que diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu e você ficamos abatidos com o coronavírus, abatidos com a crise econômica, abatidos com a perda de emprego, abatidos com a falta de perspectiva. A ansiedade do coração do homem o abate. A boa notícia não virá dos jornais, a boa notícia não virá dos políticos, a boa notícia virá da sala do trono, da presença de Deus, da graça e do favor de Deus. A boa notícia que te libertará, a boa palavra que alegrará o seu coração, ela virá de Deus. Ela virá de Deus. Por isso, Salmo 46, verso 10 nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos. Por isso, descanse. Você não tem o controle, mas Deus tem. E Ele está no controle. Aquieta. Aquieta. É por isso que o Salmo 131, que nós sempre temos retornado a ele, é um salmo de direção, de bússola para a nossa alma. O Salmo 131 é um salmo de guia para as nossas emoções. Um salmo tão curto, mas ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, ou seja, eu não sou orgulhoso, eu não sou altivo, eu não quero sair de casa como o filho perdido, o filho pródigo saiu. Eu quero continuar em casa, eu quero permanecer em casa, eu quero permanecer na presença do Senhor. Senhor, meu coração não é soberbo e nem o meu olhar altivo. Eu não ando à procura de coisas grandes. Deus, eu não sou soberbo, nem arrogante, nem altivo. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu não estou vivendo uma vida louca por ansiedade, por inquietações de alma, por insatisfações crônicas. Ele está dizendo, não Deus, eu estou vivendo uma vida de contentamento, não estou à procura de coisas grandes. Mas pelo contrário disso, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo.
Eu sou essa criança. Recém-mamou, alimentou-se, suprida as suas carências, agora descansa no peito de sua mãe. Marta, Marta, respondeu Jesus em Lucas 10. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Marta havia se esquecido que era filha. Marta estava preocupada com a sua própria vida e não estava desfrutando da presença de Jesus ao seu lado. Eu ando inquieto e agitado com tantas coisas e eu não consigo curtir o colo do meu Deus e Pai que está ao meu lado. Nesse tempo, abrace Jesus. Nesse tempo, firme em Jesus. Nesse tempo, dobre-se diante do Senhor para ficar perto com Ele. Em nome de Jesus, é a única coisa que você tem. Jesus é o teu bem maior, é o rochedo, a rocha inabalável, o lugar de segurança, o lugar onde a tormenta não se aproxima, lugar onde o terremoto, a tempestade não se aproxima, lugar de refúgio, lugar de proteção. Eu tenho um Pai. Eu posso clamar, eu posso lançar minhas preocupações nele. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Os leõezinhos têm fome, mas aqueles que confiam em Deus de nada têm falta. Os poderosos ficam sem dormir, mas Deus dá o sono e descanso aos seus amados. Minha vida é um problema divino. Eu não cuido de mim mesmo. Eu cuido de adorar a Deus. Por isso, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, renuncie à sua inquietação de alma. Deus é conosco, Deus é por nós. Pastor, o senhor é ansioso? Sim. Luto todos os dias da minha vida contra a ansiedade. Luto, faço do alimento a minha compulsão. Eu faço do alimento a minha compensação de frustração. Quando era adolescente, fazia da atividade física. Agora, como é difícil a gente ter uma vida disciplinada por causa da correria na atividade física, na competição, no treinamento, a gente procura fontes de gratificação. Talvez eu e você estejamos compensando as frustrações geradas pela ansiedade na alimentação, na compulsão alimentar. Talvez você, jovem, esteja compensando a sua frustração, a sua ansiedade, a sua tensão nas imoralidades sexuais, porque afinal o sexo também é fonte de prazer, de gratificação, reduz a ansiedade, a princípio. Mas o sentimento de culpa e de condenação que ele traz, o efeito rebote da cocaína, da droga e de toda substância que traz euforia é muito pior. Sabe, filhos, talvez você esteja se auto-boicotando por causa da sua ansiedade. Você não consegue emagrecer, você não consegue estudar, você não consegue sair à procura de um emprego, você não consegue se portar como uma mãe deve se portar diante do seu filho, você está inquieta. Confesse a Deus, confesse a Deus. Olha para a sua própria vida. Quais são as áreas da sua vida que a ansiedade tem manifestado? A ansiedade vai se manifestar em diversas áreas, de forma diferente em cada um de nós. Reconheça a sua inquietação. Uns dormem demais, outros dormem de menos, outros não conseguem trabalhar, outros trabalham demais. Reconheça as suas neuroses, provocadas pela ansiedade. A ansiedade traz desajuste emocional. A ansiedade traz um desequilíbrio no corpo. A ansiedade traz um desequilíbrio hormonal. A ansiedade altera os nossos hormônios, altera as sinapses nervosas, altera a ação dos neurotransmissores. A ansiedade é o maior inimigo da nossa saúde emocional. Em frente. Se é para ficar ansioso, quem tem que ficar, disse Jesus, é quem não tem Pai. Você tem Pai. Você tem um Deus. Tenha um dia de vitória. Tenha um dia de graça. Tenha um dia de paz. Em nome de Jesus. E que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. E que o cuidado de Deus alcance a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus queridos. Um dia de vitória, um dia de bênção, 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão. Até amanhã, às 7h10 da manhã, pelo Facebook. Deus te abençoe.